Sanguíneos são pessoas sensíveis aos estímulos, às circunstâncias externas. Então, a alimentação, ela influencia muito na vida, no dia a dia do sanguíneo. A gente vai entender tudo nesse vídeo. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo certo por aí? No vídeo de hoje, então, a gente vai falar com sanguíneos, especificamente sobre a alimentação. Vocês sabem que eu tento trabalhar através da teoria dos temperamentos todas as áreas da nossa vida e levo em consideração a tríade que somos corpo físico, alma e espírito. E a gente já tinha falado em relação ao corpo físico sobre esportes, bons hábitos, hora de acordar, hora de dormir, mas estava faltando falar mais especificamente sobre alimentação. E já faz um bom tempo que eu li o livro Mude Seu Horário, Mude Sua Vida, que traz uma teoria da cronobiologia ayurvédica, que é uma medicina chinesa, e ele faz referência dos tipos, que se não me engano é Kapha, Vata e Pitta, os 3 tipos de corpos, e a melhor alimentação e horários para comer para cada um desses corpos. E esses corpos, eles também têm uma referência dentro dos temperamentos. Por exemplo, os sanguíneos são os considerados vatas. São aquelas pessoas que, pela configuração do corpo, podem comer certos alimentos e devem evitar outros. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Aliás, para você que não sabe, os temperamentos, essa teoria foi criada pelo pai da medicina e leva em consideração os fluidos do corpo de cada uma das pessoas, e são 4 fluidos diferentes. Os sanguíneos têm uma maior quantidade de fluido de sangue dentro do corpo e normalmente, levando em consideração a medicina ayurvédica, os sanguíneos são pessoas mais alongadas. Eu sou sanguínea, eu sou extremamente alongada. Normalmente são magros, quando não estão obesos, né? Porque a gente já vai falar sobre a compulsão por tentar se livrar daquela ansiedade tão natural do sanguíneo através da comida. Então, quando não são obesos, são aquelas pessoas mais alongadas. Até mesmo crianças sanguíneas, às vezes, elas são aquelas crianças que não gostam de comer. Sabe aquela criança que você olha e você fala assim, gente, ela não come nada, mas tá aí correndo de um lado para o outro e não para. Os sanguíneos, às vezes, têm essa característica muito marcante quando criança. Depois vai crescendo e a comida acaba vindo com esse viés de compulsão. E o temperamento sanguíneo é um temperamento que precisa buscar todos os dias o equilíbrio. Tanto os sanguíneos quanto os coléricos, por terem um temperamento quente, eles são pessoas que agem muito no impulso. Então, a relação que eles têm com a comida pode ser uma relação meio tóxica, assim, se eles não cuidarem, se eles não se atentarem para isso. Além disso, além dessa impulsividade, né, da ansiedade, dos temperamentos quentes, de ser para fora, de comer sem pensar, muitas vezes os sanguíneos, e eu falei isso em vários vídeos anteriores, dá uma olhada no canal, porque os últimos vídeos a gente falou bastante da questão espiritual, eles são pessoas muito viciantes, né? Eles têm facilidade de se viciar. E quando eles decidem, por exemplo, parar de comer tanto, diminuir o doce, eles têm dificuldade de realmente bater o martelo nessa decisão e seguir assim. Seguir numa dieta, Eu, por exemplo, esse ano a ideia era ficar de segunda a sexta sem comer doce e eu simplesmente não consigo. Não consigo. É o fogo de palha. Eu comecei, acho que até março eu consegui, de segunda a sexta, não comer doce. Depois começou a ficar difícil, aí foi uma bagunça de viagem. Quando eu vi, eu já tinha voltado a comer doce, de forma controlada, mas voltei a comer doce. Então, o sanguíneo tem essa dificuldade com os próprios vícios e o bater o martelo de eu vou fazer isso, eu me determinei a fazer essa dieta e vou seguir até o final. É realmente complicado, mas a gente vai conseguir nos entender e através dessas ideias que eu vou trazer aqui para vocês vai ficar um pouco mais claro o que precisa ser feito na prática. Aliás, dentro do curso Dominando Seu Temperamento, a gente ajuda cada um dos temperamentos em todas as áreas da vida a se tornar uma pessoa que sabe potencializar aquilo que já é bom em você, porque todos os temperamentos têm algo bom, e diminuir os efeitos daquilo que é ruim. E o sanguíneo, quando ele aprende a
ser uma pessoa mais disciplinada, mais equilibrada, ele acaba passando isso para todas as áreas da vida, inclusive a alimentação. Por mais que eu não esteja conseguindo fazer essa ideia de segunda a sexta sem doce, eu sou uma pessoa muito equilibrada em relação à alimentação. Eu consigo comer numa quantidade que não é aquela que vai me deixar estufada, comer sem parar, comer na compulsividade. Eu tô conseguindo fazer uma coisa que ano passado eu não conseguia, que é, tudo bem, tô comendo doce quase todos os dias, mas é um pouquinho só. Então, o sanguíneo, ele deve buscar esse equilíbrio mesmo, esse meio termo, porque se ele buscar mudar a vida completa, fazer um giro de 360 graus na dieta, nessas questões de doce ou bebida alcoólica, enfim, talvez ele vai ter uma dificuldade que vai fazer ele desistir, e aí pode ser pior. Então a gente tem que analisar a situação, tá? Bom, primeiro ponto que eu acho essencial a gente falar com vocês, que é do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, é em relação aos horários. Os horários de comer para o sanguíneo fazem uma diferença absurda na rotina, no ânimo, na ansiedade, na impulsividade, no próprio controle e domínio do temperamento. O curso Dominando Seu Temperamento está com valor de lançamento completinho lá para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu te espero, tá? Mas o ritmo diário de alimentação do sanguíneo, ele deve seguir uma ordem, pelo menos em relação às refeições principais, que seria o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, o café da manhã é muito importante que para o sanguíneo seja um café da manhã nutritivo, tá? Feito até ali 8h30 da manhã no máximo, porque isso vai te ajudar a evitar as beliscadas. As beliscadas para o sanguíneo é muito ruim para o metabolismo dele, porque ele tem um metabolismo muito rápido. Então, cada refeição principal, café da manhã, almoço e jantar, precisa ser muito nutritiva, com muita proteína, com saciedade realmente, para que ele não fique querendo comer toda hora. Porque a digestão do sanguíneo é rápida, assim como ele é acelerado em tudo, a digestão dele também é rápida. E aí, um café da manhã é nutritivo para evitar ansiedade e beliscos. A gente já vai falar o que comer, tá? Almoço é a principal refeição para o sanguíneo. Essa refeição é que pode ser em maior quantidade, até mais pesada, se ele quiser incluir aqui um docinho, se ele quiser incluir uma fritura, mais carboidrato. Esse é o momento de incluir, tá? Cuidado com a parte da noite. Então, é uma comida completa que vai saciar o sanguíneo. Muita proteína. Sanguíneo e proteína são os melhores amigos da vida, ok? Então, diminui a quantidade de carboidrato, coloca muita proteína. Lanche da tarde. Você pode até fazer um lanche da manhã, caso necessário, mas o lanche da tarde também ele é estratégico para o sanguíneo, para, mais uma vez, evitar aquelas beliscadas. Então, talvez um sanduíche com ovo, um sanduíche com frango. Eu faço sempre frango desfiado. Eu faço na panela de pressão, desfio, rapidinho, desfio batendo ele mesmo, porque você coloca na água, você consegue ter um frango molinho, dar uma batidinha nele com uma espátula. E aí eu faço um refogadinho com cebola, tomate, nada muito elaborado, precisa ser rápido e prático. E aí eu deixo esse frango na geladeira, misturo com um requeijãozinho light e coloco num pão. Esse é um lanche extremamente nutritivo para uma pessoa de temperamento sanguíneo, porque tem a proteína. Então, assim, o sanguíneo tem que evitar comer um pão com queijo. Presunto, então, pior ainda. Mas sempre tem que ter proteína. Em todas as suas refeições tem que ter proteína. É o básico. E é o estratégico do lanche da tarde é justamente evitar essa sua queda de energia, porque no final do dia o sanguíneo vai ficando assim, ó, por aqui. O sanguíneo é aquela pessoa que começa animada, eu vou seguir a dieta, eu vou fazer exercício, eu vou trabalhar pra caramba hoje, eu vou ser super produtiva. Aí vai chegando no final da tarde, ele já tá pensando no que ele vai assistir na TV, o que é que ele vai comer à noite, e aí ele bagunça toda a vida dele. O jantar é moderado e cedo. Cedo significa até 7h30 da noite, tá? No máximo até 7h30 da noite. Eu janto
Em tempos normais, né? Porque agora eu tô grávida, eu preciso comer mais picado. Mas em tempos normais, eu janto com a minha filha às 5h30, 6 horas da tarde, e depois eu não como mais. Só no outro dia, 6 horas da manhã. Eu tenho esse costume de fazer esse jejum de pelo menos 12 horas. E sempre funcionou muito bem pra mim. Um ponto muito importante aqui, eu não assisto TV. E isso faz total diferença, porque às vezes sexta, sábado, que a gente assiste TV à noite, aí o que acontece? Dá vontade de ficar comendo, dá vontade de ficar beliscando. Mas o fato de eu não assistir TV, das 6 horas da tarde, eu janto, aí eu termino de organizar as coisas da casa, trabalho um pouquinho, estudo um pouquinho, rezo e vou dormir. Eu nunca assisto TV, isso facilita muito. Não sobrecarregar meu corpo, não dar insônia, nem nada do tipo, tá? Então, básico aqui, essa regularidade de horários. O almoço, ele pode ser entre 11h30, meio-dia, até 2 horas da tarde dá pra ser, tá? Não pular as refeições. De preferência, não comer correndo também, tá? E essa regularidade. Sanguíneo e regularidade é algo que, para você vencer o seu temperamento sanguíneo, você precisa buscar regularidade em tudo na sua vida. Agora, sobre os alimentos ideais para o sanguíneo, pensando no livro Temperamento Bem Nutrido. Proteínas magras e estáveis, saudáveis, né? O que é isso? É frango, é peixe, é carne, é ovo, é proteína. Atum, eu tenho bastante atum aqui também, atum na água, tá? Sólido na água, que é o melhor de comprar. Atum, eu tenho muita proteína sempre ao meu dispor. Às vezes eu de manhã eu cozinho alguns ovos para comer um ovinho com sal quando der mais vontade. Mas a base da dieta do sanguíneo precisa ser a proteína. É o que vai manter energia e saciedade, que é o que ele precisa, tá? Carboidrato. O sanguíneo, ele pode comer carboidrato. Normalmente, ele digere muito bem carboidrato, tá? Mas não pode comer o carboidrato sozinho. Essa é a única questão. O carboidrato, ele não pode vir sozinho. Às vezes, quando eu vou comer uma pizza, que é mais carboidrato, ou quando eu vou comer um macarrão, que sem proteína nenhuma, eu tomo um whey antes. Porque daí eu sei que vai me garantir saciedade e não vai me dar um pico de glicose que faz muito mal para a ansiedade do sanguíneo, para a cabeça do sanguíneo, para a produtividade e disposição do corpo. Sanguíneo é um ser humano que quando ele não tá numa fase tranquila, é o que eu falei no início do vídeo. Qualquer circunstância externa tira o sanguíneo do eixo e ele passa a não dominar o seu temperamento. Então, por exemplo, eu grávida agora. Gente do céu, é terrível. Aumenta a minha sanguinícia assim no auge. Eu fico mais esquecida, mais avoada, mais cansada, mais tudo. Ó, já me perdi, já tô esquecida. Sanguíneo que não come direito. Também ele não consegue dominar o próprio temperamento. Sanguíneo que não dorme direito, não consegue dominar o próprio temperamento. Sanguíneo que tá muito estressado, não consegue dominar o próprio temperamento. É muito importante que o sanguíneo se organize. Verduras e legumes. É legal para o sanguíneo, mas pensando no livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, as verduras verdes que têm ar, elas podem aumentar o ar no sanguíneo e causar gases. Então, cuidado com verduras, principalmente à noite. Verduras cruas, tá? Alface, couve, agrião, essas verduras cruas. Cuidado, principalmente na parte da noite. Às vezes todo mundo fala assim, ai, come uma salada de noite, que é uma comida mais leve. Para o sanguíneo, não é a melhor opção. A não ser que venha acompanhada com uma boa proteína, tá? E legumes na manteiga é muito bom. Legumes na água, legumes. Frutas frescas. O sanguíneo, ele gosta do frescor. Então, normalmente ele gosta de uva, de morango, de pera, essas frutas mais leves, tá? E frutas como manga, eu lembro que eu já tive problema até com manga quando eu era criança, porque me pesava muito. Essas frutas mais pesadas precisam ser regradas na vida de uma pessoa sanguínea. Gorduras boas em pequenas porções é muito importante para o sanguíneo. Azeite, abacate, nuts no geral, tá? E chá. Chá, faz tempo que eu não tenho paciência para fazer chá, mas chá para acalmar o sanguíneo à noite, assim, para ele dormir melhor, uma camomila, uma erva doce, uma melissa, é ótimo. Então testem. Se vocês nunca fizeram, testem. Agora, o que o sanguíneo deve evitar?
Açúcar e doces em excesso para o sanguíneo é ruim, porque ele não tem muito limite. E o açúcar, o doce, ele é feito para você querer mais e mais e mais e mais. Então, eles aumentam ali o seu pico de glicose, de euforia, de ansiedade, podem ser muito perigosos quando a energia cai. Mas você pode comer um docinho, desde que seja, de preferência, obviamente, né? Sempre perfeito, né? Mas dê preferência para comer um docinho depois do almoço. Cafeína em excesso também é ruim. Eu sou muito do café, né? Eu tô sempre com a minha xícara aqui. Mas eu tomo só 2 xicrinhas por dia de um café expresso, de uma cápsula de café expresso. É essa a minha cota do dia. É muito raro eu passar disso, porque eu sei que eu fico ansiosa. Outra coisa que o sanguíneo tem que cuidar, e isso é muito difícil para nós, comer no piloto automático, comer cheio de distrações. O sanguíneo tem que aprender a apreciar o momento da comida, sem distrações. Bebidas alcoólicas para o sanguíneo, difícil, porque é um desencadeador de vícios. Então tomem cuidado. Frituras, fast food, é ruim para todo mundo, a depender da fritura, mas o sanguíneo pode comer de vez em quando, só sem exageros, tá? Bom, é isso. Acho que no mais consegui falar tudo que eu queria para vocês, tudo que eu anotei para vocês. Vamos fazer um resuminho? Refeições em horários fixos, manter uma rotina de refeição, comer com mais atenção, mastigar melhor, sem distração, proteína em todas as refeições, para não beliscar, para dar mais saciedade, evitar picos de energia, o sanguíneo precisa buscar o equilíbrio, e moderar os estimulantes, café, açúcar, álcool, qualquer tipo de estimulante pode ser bem perigoso para uma pessoa de temperamento sanguíneo. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui embaixo se fez sentido para você, se a sua alimentação é muito diferente disso ou já tá mais ou menos assim. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo comigo até aqui, por ter aprendido comigo. Fico muito feliz de ter a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, temos vídeos com muita frequência aqui, mas aí você precisa ativar o sininho para saber que quando tem um vídeo sobre sanguíneo ou outro que você queira assistir. Deixa seu like, que é importante para o canal. Se aparecer para hypar o vídeo, hypa também e compartilha. Um beijão e até o próximo.